De volta com o Giro Esportivo e olha, só para lembrarem, hoje tem Copa TV Plan de futsal a partir das 7h45 da noite, o jogo entre União Zona Leste e Candinhos, hein? Lá no estádio Dr. Arthur de Mendonça Chaves, essa promoção do Grupo Ciof de Comunicação, futebol, bola pesada, o futsal sendo resgatado aqui pelo grupo e mais uma partida, então, União Zona Leste contra Candinhos, que acontece a partir das 7h45 da noite no estádio Dr. Arthur de Mendonça Chaves. A gente pode falar um pouco sobre a partida entre Santos e Coritiba, viu? 3-0 placar final, Santos que já frequentou inclusive a zona de rebaixamento, viu? Agora volta a vencer. O primeiro gol que você pode ver também anotado pelo Giovânio, ótimo jogador. O segundo, uma falha, gol contra. Inacreditável esse gol também que saiu, viu, gente? Foi até triste de ter visto um golzinho. Deu até a impressão que foi o jogador do Santos, mas na verdade foi Ivan da equipe do Coritiba que enfiou para dentro do gol. Depois ainda o gol do artilheiro Ricardo Oliveira. Esse sim, tá no lugar certo, na hora certa, com tranquilidade, com frieza. Finalização perfeita, o atacante do Santos que vem devagar, não vem assim como um dos melhores cotados, mas já é o artilheiro, já tem 10 gols pelo Brasileirão, pelo Santos. Outra partida foi Avaí Fluminense, ninguém esperava esse resultado, viu? O Avaí conseguiu a vitória em 1-0, o placar mínimo, mas assim mesmo, viu? Um gol de sorte que foi feito ali, muita gente que falou, nossa, mas como é que me faz um gol desse, gente? André Lima, camisa 99, olha lá, o chute de longe, o goleirão que espalmou muito mal para o meio da área, depois ainda a bola que deu aquela resvalada ali, sobrou, gol do Avaí 1-0 e depois o Fluminense não conseguiu, viu? A partida lá na ressacada que faltou muita qualidade para a equipe tricolor carioca. 1-0 placar final, Avaí pontua, o Fluminense mantém a sua posição na tabela, mas precisa ficar esperto também, viu? Pontos como esses depois podem fazer falta lá na frente, isso inclusive outras equipes que não conseguiram pontuar e tropeçaram no Brasileirão em outras rodadas, viu? Pode fazer falta dá para o segundo turno do Brasileirão. E falando um pouco também de São Paulo e Corinthians, agora sim, um dos dois clássicos que tivemos nesta rodada, e esse foi também um jogão, viu? 1-1 placar final, o Corinthians saiu na frente, uma jogada muito bonita pela esquerda, e olha, cruzamento, depois finalização, viu? O clássico majestoso foi em 1-1, Luiz Fabiano conseguiu na etapa final ainda empatar, finalmente, viu? Depois que o Luciano fez esse gol, mas o Luiz Fabiano conseguiu, hein? E olha, se não fizesse esse gol também, estava de brincadeira, né? Debaixo da trave ali, foi mais uma falha mesmo do goleiro do Corinthians, que poderia ter tentado, o Cássio espalmou ali para o meio da área e não pode, né? Tem que espalmar para fora, encaixar, isso são os princípios básicos do goleiro. Espalmou ali, o Luiz Fabiano estava esperto, viu? Chegou lá, conseguiu fazer um empate em 1-1. Gente, mas agora, olha esse clássico, viu? Clássico Grenal. E esse aí jamais visto, viu? 5-0 para o Grêmio, fora o chocolate, fora que o Inter estava completamente perdido. O tricolor gaúcho conseguiu a vitória para cima do Colorado e foi uma chuva de gols. Mas foi chuva de gols mesmo no Grenal. E olha, logo após o Diego Aguirre ter sido demitido, hein? Precisava ainda de um clássico para poder até voltar ao futebol. O Anderson, inclusive, ele que é ex-Manchester United, está atuando pelo Internacional, ainda não conseguiu fazer muita coisa, não entrou em campo, né, a revelação tricolor Luan, que atropelou. Precisava de um clássico para provar que é bom de bola, que joga muito e 5-0. Como que pode 5-0 um clássico como esse? Muitas pessoas dizem, clássico é tudo diferente, clássico não tem estatística, mas não pensar numa estatística como essa, uma história que tem um Grenal e acabar com isso, olha, erro de passe um atrás do outro também, esse gol feito, o último dos 5 gols também, que o Grêmio passeou, gente, passeou, tranquilo, e olha, tem que continuar tentando o Internacional, viu? O Inter que foi cotado como um dos melhores para 2015, representou o Brasil, foi o último representante do Brasil na Copa Libertadores, perdeu, não conseguiu depois disso ainda manter uma boa continuidade no futebol. E olha o tanto de gol, ele tem mais gol ainda. Aí
mais um gol ainda da equipe gremista, o Internacional teve gol contra, essa bagunça que é a zaga do Internacional. É um detalhe que a gente está perdendo muito, são os zagueiros, viu? Antigamente a zaga passava até despercebida de tão bem que iam os zagueiros, só que hoje em dia, como eu falei do Palmeiras, agora do Internacional também, precisam melhorar, hein? Tá feia a coisa. E vamos para um depoimento do presidente da equipe do Internacional, que falou justamente da saída do técnico Diego Aguirre, hein? Depois de uma goleada, um chocolate desse, ele falou que, na verdade, foi uma decisão errada. Ixi, agora não adianta mais. A responsabilidade é totalmente minha. Eu assumi a decisão, eu tive a decisão, conversando com meus pais, uma decisão é minha de ter trocado a comissão técnica na quarta-feira. Por motivos nossos. Como é que eu vou empurrar ele? Então a responsabilidade é totalmente minha. Segundo, nós temos que fazer desse resultado, que foi extremamente elástico e lamentável para o Internacional, nós temos que fazer o nosso ponto de partida para uma reação, como houve o ano passado, e que nos levou então à classificação à Libertadores. Não é hora de baixar a cabeça, é hora de ver quem é homem e encarar, que o Internacional foi muito mal, nosso adversário foi muito bem na sua casa, convenceu no seu favoritismo. Então temos que levantar a cabeça e olhar para frente. E olhar para frente, quarta-feira tem jogo e nós temos que ter uma atitude diferente e vamos ter quarta-feira uma atitude diferente. Presidente, o fato novo que o senhor queria criar. O resultado mostra que a demissão do Aguirre aconteceu em um momento errado? Sem dúvida. Se tivéssemos ganho, a decisão seria correta. Como perdemos e perdemos feio, a decisão foi totalmente errada. Mas agora não adianta soltar os cachorros, agora não adianta ficar bravo, falar que tem que ser homem de assumir. Assumiu, tudo bem, mas assim mesmo, viu? Só o técnico não faz o time, não faz a equipe completa, mas eu acho que o Diego Aguirre saiu também numa hora errada, é um técnico de qualidade e agora é chorar ao leite derramado, viu? 5-0, esse é o presidente, o Vitório Pífero, ele que é um dos precursores aí do bom futebol do Internacional, que quase que afundou depois de um Grenal como esse. Vai virar chacota durante muitos anos. A você de Poços de Caldas, tem torcedor do Inter, torcedor do Grêmio aqui na nossa cidade do sul de Minas. Mas vamos à nossa classificação do Campeonato Brasileiro Série A. Depois dessa rodada teve mudança. O Atlético Mineiro continua líder, viu, com 36 pontos, graças ao empate do Corinthians. Se o Corinthians tivesse vencido, iria também aproximar, colar ali e ficar com a mesma pontuação que o Atlético, viu? O Grêmio vem na terceira colocação depois dessa goleada com 30 pontos. O Fluminense, mesmo perdendo, ficou na quarta colocação, no G4. O Sport, depois do empate com o Atlético Paranaense, 30 pontos. O Atlético logo atrás com 29. E o Palmeiras, sétima colocação, com 28 pontos. O São Paulo vem também com 28, a Chapecoense em nono com 24 pontos e a Ponte, que venceu, tem 22 pontos e quem viu a Ponte lá em cima não vê mais. E o Cruzeiro virando a página mesmo com a vitória, ainda em 11º lugar. O Inter, depois desta derrota triste, viu, de 5-0, mantém na 12ª colocação. Já Flamengo, Santos, Figueirense e Avaí, todos com 20 pontos, todos com a mesma pontuação, todos, ou seja, são quase que todos na beira da zona de rebaixamento, viu? O Goiás tá ali com 15 pontos, o Joinville, que agora parece que tá se reerguendo, hein? Tá conseguindo pontuar, já não é mais o último, é o antepenúltimo, 13 pontos, vem depois o Vasco também com 13 pontos e o Lanterna é ele, tadinho do Curitiba, viu, gente? Perdeu de 3-0 pro Santos também, tem que se reerguer, tem que apresentar um bom futebol e ficou feio, viu? Nós vamos a um vídeo agora antes do nosso meme da rodada, que foi por isso que nós embasamos neste vídeo, viu? Para depois sairmos com o nosso meme da rodada e olha, foi feia a coisa, viu? No jogo entre Corinthians e São Paulo, o clássico majestoso, e o que aconteceu foi de fato, gente, um lance que aconteceu durante a partida. O novo goleiro do Corinthians é esse aí, gente. Como é que pode? Olha lá a defesaça que ele fez, uma manchete. A você de casa também, faça a sua interpretação, a você São Paulino, a você corintiano. Chute, defesa, mas não era o goleiro, viu? Não era o goleirão. E na verdade, para resumir tudo isso, vamos ao nosso meme da rodada, hein?
Ele, gente, o Wendel, o melhor goleiro do Corinthians, levou o nosso meme da rodada dessa terça-feira, depois dessa linda defesa que poderia ter sido ainda o gol do São Paulo, que foi só um empate em 1-1, mas brincadeiras à parte, o Cássio é um grande goleiro, o Wendel que fez uma defesa, na minha opinião, pegou com a mão, hein? Ele foi com o braço aberto, ele deu quase que uma manchete de vôlei, mas o juizão não viu o pênalti, então continua, viu? Ele sim é autoridade dentro de campo, 1-1 placar final, mas teve a chacota, teve o meme da rodada para o Corinthians. O Wendel, o melhor goleiro do Corinthians. Vamos para o nosso último intervalo e fique ligado conosco, é o Giro Esportivo.